Você está ouvindo o Musicast. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Olá! Estamos começando mais um Musicast. Eu sou o Gabriel Tardelli. Eu vou gravar Musicast agora, eu vou. Eu sou o Bruno da Cunha e não vai ter Let It Go aqui não, moro? Verdade, né? Graças a Deus. Eu fiquei até aliviada. Eu sou Pedro Henrique e como nenhum amigo meu escuta o podcast, eu posso falar aqui sem medo de magoar ninguém. Vocês são meus maiores amigos nesse mundo. Pode acreditar que eu estou falando de vocês. Meu nome é Sheva Ravá e se eu sou emo, é por causa dos filmes da Disney. Que? Como que faz essa Você vai relação? entender. Fica aí pra Você descobrir. A análise musical vai clarear. Eu sou o Pedro Schwanz e esse podcast não é desenho, mas é altamente animado. Vamos Pra terminar por fechar. aqui. Pra Não dá pra fechar continuar. com chave de bosta. Quem sabe a segunda parte do programa tinha anime, não é mesmo? E hoje nós estamos aqui para falar das trilhas sonoras das animações que marcaram a história e que marcaram as nossas vidas também. Prepare, pois vamos levar vocês numa viagem de volta para sua tenra infância e arrepiar os pelos e vibrar de nostalgia com os desenhos que você assistia na hora do almoço. Uhul! Então vamos para esse papo que vai estar muito bom. Trilhas sonoras de animações. Por onde começar? Acho que a gente pode fazer uma breve introdução da animação, né, propriamente dita, para depois. Porque, como a gente já falou no nosso episódio de trilha sonora, se você não ouviu, pare o que você está fazendo e vá lá ouvir, é muito bom. A trilha sonora ela vai entrar justamente como acompanhamento. E desde a origem dela, ela tá ali servindo a narrativa que está sendo contada. Então, quer dizer, as primeiras animações... Bom, a gente pode contar começando, né? Primeira vez que um cara pegou um bando de papel, fez um bando de desenho em sequência e fez a ilusão de... E promoveu a ilusão de ótica de que o bichinho tava andando, o boneco de palito tava andando, né? Oh! Quem nunca, né? Mas assim, aí você basicamente pegou isso e botou dentro de uma máquina que faz isso por você, numa velocidade muito maior. Isso ali em início do século XX, né? Teve aquela exposição famosa, né? Das pessoas entrarem na sala pra ver o trem se mexendo. Aí todo mundo, meu Deus, o trem. Tinha gente que... do trem dos irmãos Lumière. A gente até comentou isso no episódio 4, né? Tinha até gente que saía correndo porque achou que o trem ia sair da tela. Aquela imagem horrorosa. Meu Deus, o trem tá vindo. Ferrari disse que isso aí é mentira, cara. É, deve ser, cara. Aquilo era muito tosco pro pessoal acreditar. Mesmo que era uma inovação tecnológica, mas era muito tosco, pô. E então, a trilha sonora, ela só entra também, mais uma vez, como acompanhamento. Uhum. Ela tem uma função um pouco maior, porque ela conversa com o filme, que é a famosa técnica do Mickey Mouse, que até extrapolou das animações pros filmes mesmo, que é uma técnica bem utilizada. Até no Baby Driver tem isso, ou naquele trailer famoso do Esquadrão Suicida tem o famoso lá do Mickey Mouse, que é o que? É a música dialogando com o filme. Quando o personagem faz uma certa ação, a música reage a essa ação. Uhum. A música guia totalmente, ali no caso do Mickey, as ações que ele faz lá. Também vale lembrar que esse curta do Steamboat, ele foi o primeiro cuja trilha foi totalmente pós-produzida, ou seja, não tinha aquele negócio de músicos tocando ali ao mesmo tempo, não tinha nada disso. Então, tudo foi pensado depois do negócio ser concluído, ou pelo menos de ter uma ideia inicial. Uhum. A gente tá falando do filme de 1928, Steamboat Willie, que até fez parte de uma vinheta da Disney, né? Que tem aquele famoso assobiado Do Mickey dirigindo o barquinho. Uhum. Aliás, é bastante interessante o que você mencionou, porque justamente é nessa época em que nós começamos a falar de efeitos sonoros propriamente ditos. De você pegar um instrumento e você começar a produzir sons que têm a única finalidade de acompanhar movimento. Justamente surge aí desde o começo, porque a animação é para ser uma coisa, a princípio, mais infantil. Uma coisa mais galhofa, né? Tudo, se bem que
Infantil eu não saberia dizer porque existiam, por exemplo, quer dizer, ainda existem, né? Mas desde a época dos primórdios da animação, existem as animações mais voltadas pros adultos. Como eu poderia destacar, por exemplo, aqui, a famosa personagem Betty Boop, que assim, não se enganem vocês não, pra década de 30 o que ela fazia, eu acredito, era assim, insinuações de conteúdo sexual deveras fortes. Enfim. Até mesmo o vestuário dela era muito... A mulher usava uma mini saia, né? Ela era um pin-up animado e... Isso também é uma curiosidade interessante. Existem várias animações que foram feitas, por exemplo, para propaganda de guerra, enfim, para mexer no pós-guerra, mas enfim, não vou entrar nesse assunto agora. Era só para dar outros exemplos de animações voltadas mais para público adulto, cheias de insinuações. Vocês sabem muito bem o que eu tô falando. Mas uma coisa interessante é que em animações, pelo menos Betty Boop me vem aqui. Não sei se acontecia com outras, mas era bem comum. Com o Betty Boop você tem o uso de big bands famosas fazendo a trilha de algumas curtas. Eu posso citar aqui a Big Band, que era liderada por um cara chamado Cab Calloway, que foi um band leader famoso nos anos 30, 40, justamente nessa época, e que existem curtas estrelados pela Betty Boop, em que você bota a Big Band pra cantar alguma música. Eu destaco aqui duas: Minnie the Moocher e St. James Infirmary Blues. Se você jogar aí no YouTube, você vai encontrar os vídeos que eu tô falando. E é interessante que, pelo menos no caso do Cab, as dancinhas que ele fazia serviram de inspiração pros animadores fazerem alguns personagens. Então, por exemplo, quando tem o Minnie the Moocher, que é uma morsa cantando a música, você vai ver a morsa dançando, era o Cab que fazia a coreografia e os caras faziam a animação em cima. Aí no caso do St. James Infirmary é um palhaço que... Isso é verdade, a animação é tipo Betty Boop fazendo um curta sobre Branca de Neve e os Sete Anões, só que aí tem um palhaço, uns palhaços no meio, uns personagens dentro do universo, e do nada eles botam uma música no meio com a Big Band, e o palhaço vai dançando. Tem uma hora que o palhaço vira um fantasma, tem uma hora, aí depois desvira de novo. Procurem depois, é um negócio bem doidão. Eu entendi qual que era desse desenho aí da Betty Boop. Vocês podem me explicar, que eu nunca vi nada. Não tinha roteiro, era tipo um vídeo. É porque, tipo, nessa época, no surgimento da animação, não haviam, por exemplo, o que vai aparecer depois, tipo, o show do Pica-Pau. Tipo, no começo, era um compilado de animações em que os personagens, em que você tinha uma gama de personagens. A Betty Boop, ela apareceu numa série de curtas de animação chamada Tall Cartoons, produzida, que era distribuída pela Paramount, lá nos anos 30, né? E ela ficou famosa, né? Nesse contexto, e aí depois ela se destacou. Então, tipo assim, ela era uma personagem, assim, como o próprio Mickey. Originalmente, tipo, ele não era uma coisa dele. Ele apareceu no Willy the Boat, né? Tanto que junto com ele surgiu outro personagem que era Oswald, o coelho, também da Walt Disney. Só que ele foi meio que... Coitado, esquecido. Eu só descobri a existência dele porque, tipo... há um bom tempo lançaram um jogo do Mickey pro Wii, um negócio assim, que era... E aí aparecia esse personagem, o Oswald, mas antes disso eu nem tinha ideia que essa criatura existia. Assim como muita gente, eu imagino. O melhor é que o Oswald é igualzinho o Mickey, só que ele tem a orelha diferente. A única coisa que muda é a orelha. E o short azul, né? Não, mas ainda era preto e branco. Preto e branco, Bruno. Depois eles coloriram o short azul. Não, mas veja bem, o tom de branco ali na bermuda do Oswald é diferente da do Mickey. Deu pra perceber que é azul, que eles queriam mostrar. Bruno é bom. Que visão além do alcance. Cara, o que é interessante é que algumas animações depois começaram
a trabalhar em cima de peças da música clássica, né? E eu não tô falando do fantasia, que a gente já comentou no último episódio de trilha sonora. Eu tô falando de, por exemplo, o próprio Pica-Pau mesmo. Você tem exemplos de... Por exemplo, tem um curta que é ele tocando Chopin, com Andy, o Panda, tocando a polonese de Chopin. Tem outro que também é outro meio famoso, que é ele cantando Barbeiro de Sevilha, enquanto tá barbeando lá o coitado do pedreiro. Esse daí é clássico. Tem aquele episódio famoso também dos Looney Tunes, que é uma paródia das óperas wagnerianas, né? Ah, sim! O famoso que o Pernalonga vestido de Valkyria. Pernalonga, primeiro Pernalonga. traveco da TV. O travesti mais amado da história das animações. O Pica-Pau também, tem uns episódios aí que o se gasta de Pica-Pau mulher também. pra tomar vantagem dos gados. Pô, o Pica-Pau já enganou muita gente, já enganou muito personagem andando de vestido por aí. Uma coisa que é bem interessante é que, além da música clássica ali, principalmente a música romântica, começa a rolar uma fusão muito interessante de outros estilos junto com ela. Então você começa a perceber muito a influência do jazz, e no caso do Looney Tunes, eu pessoalmente percebo ali uma pitada de ragtime até, uma onda meio Scott Joplin, sabe? Enfim, é bem interessante como isso é concebido, assim, foi um trabalho fenomenal na minha opinião, assim, desses compositores. Inclusive, o próprio nome Looney Tunes, ele é um trocadilho, né? Aí eles fazem esse trocadilho de tunes, né? Que seria melodias com tunes, né? Tom e Jerry é só comentar, né, que não tem uma música famosa deles. Cai na mesma categoria que eu falei, né? Tem o Tom jogando, o Tom tocando... É Chopin também? Ou não sei. Tem um episódio que o Tom se mete a pianista lá Sei e... que tem um episódio que ele toca a Rapsódia. A Rapsódia 1. Tem dessas aí espalhadas, né? Falando em Tom e Jerry, vocês torcem pros vilões nesses desenhos? Tipo, se eu torcia pro Tom pegar o Jerry... Sim, o rato é mó filha da puta, velho. Aquele rato é do capeta, velho. Torcia pro Tom, Sacana do caralho. Papaléguas e Coyote também, torci pro Coyote sempre, mas mesmo sabendo que ele nunca ia vencer. Eu gostava do Papalégua. Mim. O Coyote gastava trilhões com a Acme pra... Era mais fácil comprar um banquete do que ficar comprando as Era mais fácil comprar Cara, um Papaléguas assado do que comprar Pois o grande Coyote. E uma coisa que é bacana no Tom e Jerry é que tem muito experimentalismo, assim. Tem umas passagens, assim, cara, que lembra até uma onda, assim, meio Stravinsky até, de música moderna, umas escalas, assim, mais doidas, assim, muita dissonância, que tem toda aquela tensão maluca dos dois, né? E a trilha, ela é completamente indissociável ali, né? Porque é sempre aquela tensão e tudo mais. E aí é bem interessante a forma como eles colocam isso. E os personagens não têm voz até hoje, então é indispensável essa trilha sonora seguindo Mickey Mouse. Fantasia foi um marco dessa questão da trilha sonora, porque justamente nesse caso o papel é uma inversão de papéis na estrutura da animação, em que a animação ela é feita para estar servindo a trilha sonora, né? E aí a trilha sonora ela já existe e aí os animadores da Disney fizeram pra colocar a trilha sonora dentro de um contexto. Então você bota até... Na verdade, eu não sei se tem alguma ali que é música por si só, né? Mas muitas ali são... muitas ali o que acontece é uma mudança de contexto, né? Você tem... Como eu já falei no de trilha sonora, e vou falar aqui de novo, por exemplo, o Aprendiz de Feiticeiro, que... De longe acredito ser a mais conhecida de todas as peças do Fantasia, junto com Noite na Montanha Careca, sei lá. Enfim, Aprendiz de Feiticeiro, ele era um poema sinfônico, ou seja, uma obra que foi escrita baseada em um poema, ou seja, ela já tem um contexto, um poema sinfônico de Paul Dukas. E aí, basicamente, você tira... Tudo bem que a mudança nem é tão drástica, né? Porque a ideia fica mais ou menos a mesma. É só que em vez de um cara, você bota o Mickey Mouse. É só o aprendiz do feiticeiro lá. Aliás, a gente comentou a curiosidade que o feiticeiro tem nome? Não. Então fica aí a curiosidade pra vocês. O nome dele é Ian Sid,
Que basicamente é Disney ao contrário. A grande ideia do Walt Disney nesse fantasia foi pegar grandes músicas já consagradas e fazer animações em cima delas, como se fosse criar um clipe animado para essas grandes obras. É um grande ode, né? Mas agora também existem outros destaques, como por exemplo, Noite na Montanha Careca, que é o Satanás virado, o Satanás encarnado ali que os animadores fizeram, né? Porque justamente a ideia é mais ou menos essa, que na Montanha Careca o demônio acordava e trazia suas legiões, e aí justamente o que acontece isso, a música. E aí tem o Satanás lá que toca o set, pinta o set durante a noite, aí chega a luz do dia, não! Todo mundo acorda e o dia nasce, e aí o vilarejo fica feliz de novo. Acho que é válido a gente falar de cada uma, né? De cada uma dessas... Não explicar, mas de falar todas as obras que aparecem e os compositores. Tá. Então eu vou começar com o primeiro que toca, é o Toccata em Fuga Ré menor, do Bach, né? Que virou o tema de terror, hoje em dia, cafona. É, aquele órgão maluco. O tema de terror cafona, é o castelo do Drácula. Depois passa pra Suíte Quebra-Nós, né? Tchaikovsky, ultra famosa também. Muito famosa, tem até Barbie. Verdade, né? Tem o filme do Barbie. Tem até filme da Barbie, mas isso fica pro próximo bloco. Verdade. Aí depois o Aprendiz de Feiticeiro, que a gente já tanto falou, do Paul Dukas. Aí Sagração da Primavera, do Igor Stravinsky. Sagração da Primavera, porque um ritual pagão é demais, acho que pras crianças. Imagina o escândalo. O ritual eslávico pagão é demais pras crianças. Eles disseram que no filme, né, aquele cara, ele fala que a ideia do Stravinsky para aquela música era representar de forma mais natural e crua possível a primitividade do ser humano. Aí eles fizeram uma releitura, né, uma reimaginação, em que eles mostravam, né, a primitividade do universo. O universo nu e cru. Pras crianças, né? Porque, de novo, não é primitividade do ser humano, não é muito family friendly. Cara, isso é uma coisa, né? Porque eu tava reassistindo, eu consegui reassistir uma parte. E, velho, eu só tava me perguntando, cara, a Disney nunca mais vai lançar uma coisa próxima disso. Tipo, uma coisa nova. Pode até lançar, sei lá, uma fantasia 2040, né? Pra fazer uma homenagem. Mas nunca vai lançar uma coisa nova. Que é tipo isso, né? Tipo, tão... Que pra mim, esse se não um dos mais, é o trabalho mais experimental e ousado que a Disney já fez, cara. É tipo... Aquilo não é pra criança, assim, sabe? É uma animação de 2 horas, que não tem praticamente nenhum alívio cômico, praticamente nenhum, com música clássica, em que a música é o plano principal. E ainda por cima, tem coisas ali, né? O próprio Stravinsky... Cara, Sagração da Primavera é uma das músicas mais bizarras da música ocidental. Tipo assim, ela causa desconforto em qualquer pessoa. Imagina pra criança, que ela começa aquele segundo movimento lá, que lembra o tubarão lá, que a gente falou nas trilhas sonoras. Velho, aquilo não é pra criança, não. Não é à toa que esse filme foi um fracasso na época. Não é pra Sério? criança, diria que não é pra todo adulto também, não. Exatamente. Eu tô mostrando fantasia pro meu pai. Quando chegou na parte de Sagração da Primavera, ele não aguentou, tô falando sério. Tipo assim, tem música de gente doida. Aí, mas pai, caiu no paz. É legal. Aí eu comecei a falar pra ele, sabe, que queria demonstrar primitividade e tudo isso, e ele olhou pra minha cara assim, tipo... Mas pai, essa é a representação de um rito eslavo pagão. Ah, tomar no cu, foda-se. E ele ficou com a cara de quando esse filme? 1940. Não, tem como. 1940, isso! Não é pra qualquer um. Ele foi muito corajoso da Disney. Eu não sei até hoje como a Disney conseguiu fazer algo tão rico e tão diferente. Vamos lembrar também que na primeira exibição da Sagração da Primavera, rolou um pequeno motim entre a plateia, do tanto que aquilo era bizarro e desconfortável. Tipo, a dança, a coreografia, a música, tudo. Pra vocês terem uma ideia. Exatamente. Por isso teve a Sinfonia Pastoral do Beethoven, Dança das Horas do Ponchielli, depois da que a gente já comentou, Uma Noite no Monte Careca do Mussorgsky, e pra finalizar, Ave Maria do Franz Schubert. Ah, essa aí é bonitinha. Mas isso que vocês falaram de... Poxa vida, como que a Disney teve a ousadia de lançar uma coisa dessas
geralmente quando um grupo de artistas já conseguiu fazer muito dinheiro, Não, eles não tinham feito muito dinheiro não, cara. não, Esse filme quase faliu a Disney. A Disney tem uns perrengues, passou uns perrengues na década eu de... imagino a equipe lá, tipo, Cara, me diz, nós não. me diz, a Disney faria isso hoje? Onde que a Disney vai fazer isso de novo, cara? Nunca. Não, Mas é porque hoje em dia não existe mais Walt Disney, não existe mais um líder criativo, sabe? Existe, mas não é o Walt Disney. mas nenhum deles tem o protagonismo do Walt Disney. Nem... Eu imagino um grupo lá de artistas pensando, nós estamos com alguns projetos, pode dar certo ou pode dar errado. Mas de todo jeito vamos fazer uma coisa que a gente gosta muito pra ficar pra história da animação, porque a Disney foi revolucionária em vários sentidos. Então eu sei, a primeira animação com som foi dela, a primeira animação com cores foi. Então, tipo assim, eles devem estar mais preocupados do sim fazer história do que de fato ganhar dinheiro. De fato. Isso é tudo bem, pessoal.